A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe aqui. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Júlio César. E você está no canal Júlio César, Sua Verdade. Hoje nós queremos falar um pouquinho das coisas grandiosas, antigas, que acontecia dentro do ministério das igrejas Pentecostal Deus e Amor. E para você que não conhece, nós vamos falar a respeito do pastor Joel Miranda. Vou colocar um áudio dele aqui para vocês verem. Como Deus usava grandiosamente a vida desse homem. Era uma coisa extraordinária. Aqui a nossa vida, vamos? Escute aí. Que Deus já renovou a nós. Deus já renovou a nós na oração. Mas eu sei que ainda tem pessoas aí em nosso meio, e em casa, que tem alguma coisa ruim ainda, algum espírito ruim ainda. Alguma macumba na sua vida, no seu parente, no seu esposo, no seu filho. Tem barro de cemitério jogado em cima da tua casa. Neste sopro o diabo vai cair por terra. Levante a mão. Não se assusta não. Se der tremedeira em você aí, não se assusta não. Porque o demônio... Essa era uma época em que as irmãs obreiras ficavam desesperadas. As irmãs obreiras ficavam desesperadas porque o que caía de demônio não era brincadeira. Joel Miranda foi considerado o homem do sopro divino nos anos 80. Não foi da minha época, eu não alcancei essa época, foi um pouquinho antes de eu me converter a Cristo, mas Deus usava grandiosamente a vida desse homem. Para você ter uma noção, até o próprio missionário Davi Miranda, que era muito usado pelo Senhor, dizia para ele, presbítero Joel Miranda, o que é que você tem que eu não tenho? De tanto que Deus usava esse homem. Os irmãos que acompanharam, confirma isso, que quando esse homem assoprava, os irmãos viram aqui no áudio do vídeo, irmãos, eram centenas de pessoas que caíam endemoniadas, centenas. Você está pensando que essa crentaiada mundana que está hoje aí na vaidade, se fosse nos cultos de Joel Miranda, caía até o pastor da igreja, não ficava ninguém, caía todo mundo. Por quê? Era um poder genuíno, e sobrenatural e verdadeiro. E o que nós enxerga com isso? Porque Deus operava não somente através dele, mas através do presbítero Sérgio Sora. Sérgio Sora também, Deus usava ele de uma forma grandiosa, Nós também temos um vídeo, se você procurar aí você vai achar, presbítero Sérgio Sora e a irmã Leia Miranda. Presbítero Sérgio Sora e a irmã Leia Miranda, no ginásio, Deus usava muito ele. Aqui é a Leia, Leia Miranda mais nova, louvando. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ela estava louvando junto com o pastor Sérgio Sora no ginásio.
irmãos, era uma época que Deus operava demais. Então, irmãos, era uma coisa sobrenatural que acontecia. Como Deus fazia milagres, como Deus realizava grandes sinais dentro da igreja pentecostal Deus é Amor. Era uma coisa sobrenatural, era uma coisa tremenda. Eu acompanhei muitos cultos com o presbítero Sérgio Sora, muitos cultos na sede mundial. Era demônio demais que caía, era uma coisa incrível que acontecia nesse tempo, era manifestação de demônio a rodo. Hoje a pessoa entra endemoniada dentro da igreja e sai endemoniada, porque poucos têm autoridade de expulsar os demônios. Mas o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Irmãos, infelizmente, deixamos de buscar ao Senhor. A igreja está entrando na vaidade, nunca viu tanto cristão na vaidade como tem hoje, nunca viu tanto segundo casamento como tem hoje, nunca se viu um cristão tão aparecendo com o mundo, né, tão parecendo com o mundo como se parece hoje. Hoje em dia, você não sabe se é cristão ou se não é, porque a mulher cristã se veste, anda e se comporta como um do mundo. O homem cristão se veste, anda e se comporta como um do mundo. Você vê pastores no meio da rua sem camisa, de bermuda, bem à vontade. Sinceramente, irmãos, isso são comportamento do mundo. E o povo de Deus tem deixado ao Senhor. Quando Salomão ele construiu o templo para Deus, o templo de adoração, a primeira coisa que Deus falou com ele, sabe o que foi? Eu vou ler para vocês, Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 14, olha que coisa tremenda. Se esse povo que se chama pelo meu nome, a primeira coisa, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, e então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E desde agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Emanamanai, Temanastei, que coisa tremenda. Então os ouvidos do Senhor estariam abertos, os olhos do Senhor estariam voltados para a sua igreja, mas ele está dizendo, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então perdoarei os seus pecados. Sararei a sua terra e os meus ouvidos estarão atentos à oração desse lugar. Os meus ouvidos estarão atentos à oração desse lugar. Quando se tem uma convocação de oração na igreja, irmão, sinceramente dizendo, 3, 4, 5 pessoas que vai. Quando tem um culto que diz assim, hoje vai estar um pregador chamando por dons de revelação, a igreja superlota. O que é que o povo quer? O que é que o povo quer? Né? Na verdade, nós precisamos se voltar para Deus. A igreja de Cristo precisa se converter dos seus maus caminhos,
deixar os costumes do mundo, deixar as vaidades do mundo e não fazer aliança com o mundo. João, ele disse, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que está no mundo, a concupiscência dos olhos, ao desejo da carne e a soberba da vida, e isso não é do Pai. Tiago, capítulo 4, versículo 4, disse: adúlteros e adúlteras, não sabei vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba que você é inimigo de Deus. O que é que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que os cristãos estavam fazendo amizade com o mundo. E fazendo amizade com o mundo, eles estavam traindo ao seu Senhor. Porque Paulo disse, nós não podemos ser de Cristo e ser do outro. Eu não posso ser de Cristo e ser do mundo. Eu não posso servir a Cristo ou servir ao mundo. Eu não posso comer em duas mesas. Tá entendendo? Ou eu sou cristão de verdade ou eu não sou, porque os ímpios lá fora estão de olho em nós. É por isso que no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, está escrito: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da cama. Se acende uma lâmpada e se coloca no centro da casa, para que dê a luz aos que estão lá, assim resplandeça as vossas boas obras diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então o cristão sempre foi diferente, nunca se viu tanto pastor envolvido na política como tem hoje, irmãos. Sinceramente, os homens de Deus estão deixando as suas posições para se meter na política. Igreja é igreja e política é política, né? Nós, como cidadão, nós temos direito de escolher os nossos candidatos e votar, mas nós não podemos se misturar com as coisas desse mundo. Nós não podemos. Hoje a gente vê mulher cristã com calças compridas, apertadíssima, mostrando todo o seu corpo, o seu volume e atraindo o desejo sexual. A gente vê irmãs com roupas, com seios mostrando. A gente vê irmãos, toda bagunçada, homens com aquelas calças apertadas, coladinha, que cola até em cima, aquelas brusinhas bem coladas no corpo, aquelas brusinhas, sabe, que chama atenção. Essa é a igreja de hoje que a gente tem. É por isso que Deus não opera mais como operava na época do presbítero Sérgio Sora, na época do pastor Joel Miranda e muitos outros homens de Deus que passou dentro do ministério, né? Hoje a gente vê o presbítero Sérgio Sora, irmãos, sinceramente dizendo, dá dó, dá dó. Deus não faz mais nem um começo que fazia através dele antigamente. Por quê? Ele separou da irmã Léa Miranda e casou de novo. Foi para o segundo casamento. A Bíblia condena o segundo casamento. No livro de Coríntios, no capítulo 7, se você der procedimento à leitura, está escrito que o marido não deixa a mulher, que a mulher não deixa o marido. Se deixar, que fique sem casar, ou que reconcilie de volta com o seu marido. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 2, se eu não estou enganado, lá está escrito assim: em todo o tempo em que a mulher viver, estará ligada pela lei do marido. Se ela for do outro homem, será chamada de adúltera, mas morto o marido, livre estar da lei do marido, podendo casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Infelizmente, a igreja vem caminhando para um mundanismo terrível, onde o Espírito de Deus não pode mais operar, onde a pessoa entra endemoniada e sai endemoniada. A pessoa entra com demônio e sai com demônio. A pessoa entra doente e sai doente. Infelizmente, irmãos, infelizmente, está difícil nos dias de hoje por causa do mundanismo. O povo não quer se converter dos seus maus caminhos, como disse o Senhor. O povo não quer profanar o altar do Senhor. Se você for na sede mundial hoje, meu Deus, dá vontade até de correr. Profanar o altar do Senhor.